Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, com a participação dos senhores vereadores, das autoridades presentes, dos representantes do Executivo Municipal, das pessoas diretamente ligadas ao assunto em questão e do acompanhamento do público assistente, a presidência declara aberta a audiência pública para apresentar e discutir o projeto de lei ordinária número 69 de 2016, que visa regulamentar a implementação de loteamentos populares no município de Itajaí. A audiência realizada no primeiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itajaí, no primeiro ano de mandato da mesa diretora, neste dia 12 de junho de 2017, Dia dos Namorados. Vamos tentar ser rápido para as mulheres e namorados e maridos não brigarem conosco, né? Então, senhoras e senhores, a presidência gostaria de chamar as seguintes autoridades presentes para que tomem assento na mesa de debate. O senhor Rodrigo Lamin, secretário municipal de Urbanismo. O senhor Julcemar Martinho Ferreira, secretário municipal de Habitação, ainda não chegou, ele está a caminho, mas enquanto isso, e também já para compor a mesa, eu gostaria de convidar também o secretário adjunto de Habitação do município, Cleiton Roberto Pereira. Gostaria de chamar o senhor Silvio Teutonino de Simas, engenheiro civil e inspetor regional do CREA Santa Catarina em Itajaí, neste ato, representando o presidente do CREA de Santa Catarina. E gostaria de chamar também o querido professor Alexandre dos Santos Pris, presidente da Comissão de Direito Urbanístico e Planejamento da OAB de Itajaí. A presidência registra a presença do vereador Otto Quintino Júnior e do vereador Robson Coelho e convido, caso ambos queiram compor a mesa junto conosco, fica o convite em aberto. Em tempo, registramos a ausência do prefeito, a justificativa da ausência do prefeito Volney Morastone, prefeito de Itajaí, que está na associação empresarial. O prefeito já havia se comprometido a apresentar as ações desenvolvidas nos primeiros 5 meses de sua gestão e também os projetos definidos para serem postos em prática aos empresários do nosso município, mas aqui o Executivo está representado e muito bem representado na figura dos secretários municipais anteriormente citados. Bom, senhoras e senhores, eu gostaria de saudar a todos, agradecer a presença, gostaria em especial de agradecer a presença dos estudantes de Direito do 7º período, o professor Alexandre os trouxe, certamente uma ótima oportunidade, eu que sou egresso da Universidade do Vale do Itajaí, também do curso de Direito, sei da importância desses momentos e parabenizo o professor por convidar toda a turma, são acadêmicos de Direito Administrativo, certo, do 7º período, estão estudando Direito Urbanístico, então é uma grande oportunidade, a Câmara de Vereadores se sente também honrada com a presença das senhoras e dos senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Essa audiência pública, ela tem como objetivo discutir o proposto projeto de lei número 69 de 2016, de minha autoria, que consiste no parcelamento do solo para a implementação de loteamentos populares na nossa cidade. Eu estou com uma dificuldade aqui no sistema, peço escusas
aos senhores. Então eu estou me direcionando aqui pelo papel, por isso que estou com a cabeça um pouco baixa. Mas vou apresentar o projeto para a gente dar início a todo esse debate. Apesar da extrema relevância dos loteamentos populares, ainda existe uma série de transtornos e impedimentos quanto à sua implementação. Por outro lado, cada vez mais percebemos a necessidade de políticas sociais que contemplem a população de forma sólida, neste caso, materializando o sonho da casa própria. Os loteamentos populares possuem características de metragem menor, o que compreenderia o atendimento de uma camada significativa da sociedade. Estudos técnicos sugerem que a implantação de loteamentos populares em Itajaí resultará em um incremento no número de domicílios próximo a 30%. Considerando os lares formados por entre 2 e 4 pessoas, esse percentual gira em torno de 60% e 20%, respectivamente. Deste modo, por meio do projeto de lei, o Poder Executivo passará a adotar a edição de decretos autorizadores de loteamentos populares de forma expressa. Nesses casos, a expressão loteamento popular deverá ser especificada de forma clara, evitando quaisquer dúvidas acerca da finalidade do empreendimento. Então, a presidência concede a palavra aos membros da mesa para fazerem as suas considerações iniciais por 5 minutos. Já é um momento de iniciarmos esse debate. E gostaria de passar a palavra inicialmente ao vereador Robson Coelho, o secretário Jusemar Martinho Ferreira chegou, por favor, nos acompanhe aqui também. Mas, dada a relevância, também solicito, Cleiton, que você permaneça e também acompanhe os debates. Então, eu passo inicialmente a palavra ao vereador Robson, se for da sua intenção fazer o uso, e seguimos a palavra do vereador Robson em direção ao vereador Otto, para aqueles que quiserem fazer uso, por 5 minutos cada. Por favor, vereador, fique à vontade. Boa noite, presidente. Não irei necessitar dos 5 minutos. Cumprimentar todos os membros da mesa. Já tivemos muitas audiências públicas aqui nessa casa, e essa é mais uma oportunidade para nós debatermos um tema tão importante, que é a questão do loteamento popular aqui em Itajaí. Eu estou à disposição, espero aprender bastante também durante esse debate, e parabéns pela audiência, pela essa proposição. Professor Alexandre Pris. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, membros do Poder Executivo, todos os presentes, em especial os meus alunos de Direito Administrativo da Universidade do Vale do Itajaí e toda a população de Itajaí. O projeto de lei é de bastante relevância, obviamente, ele concretiza direitos fundamental, que é o direito à moradia. É evidente que todos trabalhamos e queremos cooperar no sentido de que se concretize esse direito previsto na Constituição, um direito fundamental, essa ideia de casa própria. Mas isso não pode ser apenas um sonho, né? Tem que ser concretizado. E o Legislativo de Itajaí trabalha nesse sentido. A nossa contribuição no dia de hoje é apenas, não digo alerta, mas que se deixe pontuado onde serão esses loteamentos, a fim de que se adeque ao zoneamento e não haja pressão no ambiente natural, né, no nosso verde, nas nossas áreas protegidas. Um cuidado de não se favelizar a cidade, esses locais, porque nós teremos lotes com uma metragem menor. Então, é importante que haja realmente estrutura nos termos da lei de parcelamento do solo, que haja pavimentação, que haja calçada, energia, o esgotamento sanitário de águas pluviais, gás, telefone, toda essa infraestrutura, todos os equipamentos urbanos que são exigidos pela lei de parcelamento do solo, plano diretor
e o próprio zoneamento, esse conviver de forma saudável, que tudo isso seja concretizado, a fim de que não se criem os famosos guetos e não se faça a segregação urbana em que nós criamos com o argumento de se criar, com o argumento de se concretizar o direito à moradia, que isso acabe se convertendo em uma favelização. Inclusive, é um pedido que, como cidadão de Itajaí, eu faço por aquela comunidade do Santa Regina, o loteamento Santa Regina. Uma simples visita ao local, você consegue verificar, constatar a falta de estrutura urbana, a falta de pavimentação, iluminação pública e outros equipamentos públicos. Então, eu como professor, como advogado da Comissão de Direito Urbanístico, eu agradeço a oportunidade nessa primeira fala e apenas deixar pontuado nossa preocupação no sentido de que não haja essa segregação urbana, de que não se torne apenas amontoados, que com o argumento de se concretizar um direito acabe se gerando pressão em recursos naturais, no ambiente natural, e também se coloque as pessoas... aquele sonho acaba se tornando um pesadelo. Eu sei, evidente, que não é objetivo, quando se faz uma lei, quando se tem um projeto de lei, a melhor intenção, mas que possa haver realmente esse diálogo entre executivo e legislativo, no sentido de que isso se concretize com excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Sem dúvida, essa é a preocupação que nos traz a todos aqui, que a gente tenha a possibilidade da implementação de loteamentos populares, mas que não sejam áreas de segregação e que não sejam problemas urbanísticos para um futuro curto ou médio da cidade, como nós já vimos acontecer em tantos outros momentos, quando a coisa foi feita de uma maneira desordenada. Obrigado pela contribuição. Cleiton, secretário adjunto de Habitação. Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais membros da mesa. Presidente, é um prazer enorme a gente poder estar aqui nessa noite hoje discutindo esse assunto de loteamentos populares. A gente precisa, mais do que nunca, começar a discutir com responsabilidade a questão habitacional. Não é só pelo simples fato de se criar um loteamento, mas a gente tem que começar a ter essa responsabilidade de se discutir os equipamentos sociais, escola, creche, transporte público. Então, com certeza, é de grande valia essa noite de hoje, presidente. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Passo a palavra agora ao secretário municipal de Habitação, o ex-membro dessa casa, o bom filho a casa torna, vereador Jusemar, secretário Jusemar, por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Quero aqui cumprimentar o secretário Rodrigo Lamin, cumprimentar o Silvio, o Alexandre, o vereador Otto, o vereador Robson e o meu adjunto Cleito, cumprimentar todos os senhores e senhoras, funcionários desta casa, e dizer a todos que é uma satisfação muito grande, viu, vereador, hoje fazer parte da Secretaria de Habitação, onde nós temos uma demanda hoje em Itajaí de umas 2.000 casas. Precisamos sim defender, como diz o Cleito aqui, com muita responsabilidade, porque temos muitos trabalhos para fazer, mas temos que ter consciência e muita responsabilidade aonde vamos trabalhar cada vez mais para construir, ajudar a nossa população. Temos alguns projetos em andamento, como o São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Graças, o PP da Murta e mais alguns novos que vão aparecer logo, que aí nós vamos vir até a mídia, escrita, falada e televisionada, para que possamos esclarecer a população e fazer parte e discutir com muita responsabilidade, presidente. Secretário Rodrigo Lamin, secretário de Urbanismo do município, por favor, fique à vontade. Gostaria primeiramente de saudar e parabenizar o vereador Tiago pela proposição. Estendo meus cumprimentos a todos os membros da mesa já nominados, bem como cumprimento e parabenizo a participação popular aqui nesta importante discussão, no momento em que a gente deve discutir realmente. É um momento que se discute a criação de uma legislação que
traz impacto para a cidade, traz impacto para a sociedade, e a participação popular realmente é muito importante. Vereador Tiago, já vou deixar alguns questionamentos, algumas interrogações que eu penso que vai fazer-nos refletir realmente e até engrandecer o debate. Esse assunto é um assunto que vem sendo questionado na Secretaria de Urbanismo desde o início da nossa gestão, né? A gente vem sendo questionado. A gente estava realmente aguardando para discutir esse processo junto à nossa revisão do plano diretor, da lei do zoneamento, que está programada para iniciar em breve. Mas a gente antecipar esse debate, realmente eu vejo de forma muito importante, porque temos alguns casos também pendentes dentro da Secretaria, já vindo de gestões anteriores, que também a gente precisa ter um norte para definir. Por exemplo, o que nós precisamos refletir sobre o loteamento popular realmente é o que é o loteamento popular, qual o objetivo do loteamento popular. Nós tivemos uma legislação que permitia o loteamento popular desde 1991, né? Ela foi, depois teve uma mudança de critérios em 2008, e era uma lei que apenas delimitava que loteamento popular podia ter um lote com tamanho inferior, enfim, mas realmente não tinha critérios. Eu acho que o importante dessa discussão realmente é a gente ter critérios para enquadrar ou não o empreendimento de loteamento popular. Qual a necessidade da cidade? Qual a demanda necessária para que você tenha o loteamento popular? Onde nós queremos que tenha? Nós queremos lotes populares, que pode ser uma parcela, uma fração de um loteamento, ou nós queremos loteamentos populares, que vão se emendando e daqui a pouco cria-se uma cidade popular. É nesse sentido que eu quero trazer a discussão, porque eu fiz um levantamento rápido na Secretaria de Urbanismo hoje à tarde, e nos últimos 10 anos, praticamente todos os loteamentos licenciados no município foram loteamentos populares, né? A gente está vendo uma cidade crescer ao lado oeste da BR-101, que, se nós não tivermos realmente esse controle, ela vai ser uma cidade totalmente loteamento popular. É isso que nós queremos? Como que nós queremos? Então, são questionamentos que eu deixo para reflexão. O que se pode construir num loteamento popular, num lote popular? Enquadramento de lei de zoneamento normal, ou apenas para cumprir uma função social e o lote popular apenas ser destinado a habitações unifamiliares, que evita a especulação imobiliária, enfim. Eu penso que o loteamento popular, na verdade, como a gente está vendo acontecer na cidade nos últimos 10 anos, ele está sendo uma regra. Ele deveria ser uma exceção, eu imagino, de acordo com a demanda habitacional e com o interesse social que a cidade precisa. Então, é nesse sentido também que fica para reflexão. Como o nosso representante do CREA falou, esses grandes loteamentos que acabam surgindo nas margens da cidade, nas franjas, realmente eles incentivam a segregação. Será que não é interessante começar a mesclar para misturar e realmente ter o convívio entre classes, né? E a questão também da contrapartida. Nós temos hoje, nós tivemos alguns loteamentos que foram licenciados pela Prefeitura de Urbanismo, mesmo após a revogação da lei municipal que permitia o lote popular, baseado, enfim, na legislação federal, que acabaram tendo acordo. Então, nós temos nós temos um caso específico de um loteamento licenciado posteriormente à revogação da lei, que também, com a participação do Ministério Público, também ficou acordado uma contrapartida de 5% dos lotes para o município, para que o município possa implantar realmente seus programas habitacionais também.
Por favor, pode liberar o microfone novamente para o secretário. Na verdade, o tempo de 5 minutos é para nós nos basearmos, mas pode continuar utilizando a palavra e fazendo as suas ponderações, secretário, por favor. Bom, eu também estava concluindo, na verdade, era esse último questionamento para a gente refletir, né? Uma possibilidade de contrapartida ou não, de lotes sociais, na verdade, que o município possa implantar seus loteamentos, também, de repente, começa a criar um caráter realmente de interesse social para esses loteamentos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos nós temos mais ou menos em torno de 8 mil lotes licenciados, né? E praticamente todos com dimensões inferiores aos 300 metros quadrados, que é a nossa lei de parcelamento oficial dispõe, né, bem como a lei de zoneamento. Enfim, Tiago, agradeço a oportunidade, então deixo as reflexões, os questionamentos aí para refletirmos, e eu tenho certeza que, junto com essa casa, com o Poder Executivo, com o Legislativo e com a comunidade, a gente pode construir realmente uma legislação que venha atender aos anseios da cidade e aos anseios da comunidade. Obrigado. Obrigado, secretário Rodrigo. Então, nós passamos agora a palavra ao Silvio, representante do CREA. Por favor, fique à vontade, Silvio. Boa noite a todos. Em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, que gostaria de cumprimentar os membros da mesa, os demais presentes, dizer que é sempre uma honra para o CREA Santa Catarina poder participar de debates como estes, que venham a estabelecer regras e normas para que tanto a parte técnica possa trabalhar melhor, como contribuir melhor para a sociedade, né? Agradeço já o convite da Câmara de Vereadores de Itajaí, e em especial também o convite do vereador Tiago Marastoni. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. E, por favor, leve nosso fraterno abraço ao presidente do CREA, já que o CREA, realmente, toda oportunidade em que é provocado, aqui está para trazer a sua contribuição na Câmara de Vereadores. A Casa do Povo de Itajaí agradece a sua presença e a participação do CREA sempre nessas atividades. Muito obrigado. Será levado e a gente que agradece. Obrigado. Em tempo, registramos a presença do superintendente da FAMAI, o senhor Vitor Silvestre, e fica o convite, caso queira compor junto conosco a mesa, será um prazer também. Vereador Otto, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, Tiago Marastoni. Boa noite, vereador Robson Coelho. Demais autoridades que compõem a mesa, público presente. Tiago, eu quero citar aqui a importância dessa audiência de hoje, tá? Porque ela é fundamental, essa regulamentação de loteamentos, que aqui mostrou a preocupação de todos na mesa, né? A cidade ela cresceu demais, tem que tomar cuidado para não favelizar, como colocou o PRIS. Nós temos problemas estruturais, nós temos problemas nas rodovias, tá? Fala-se em novos loteamentos, eu vou citar um exemplo no bairro São Roque. Como no bairro São Roque, nós temos um túnel ali que não passa um carro, e mal um carro, né? Então nós temos muitas coisas a discutir, né? Desde a metragem, do loteamento, mas se faz necessário, porque nós discutimos aqui na própria Câmara quantas vezes os problemas do Santa Regina, né? Um loteamento que se joga a culpa para a prefeitura, para o loteador, e fica aquele empurra, e no final estamos lá resolvendo, né? Iniciamos um trabalho agora, e eu espero que hoje a gente consiga sair daqui com um projeto, alguma coisa que realmente pensando no melhor para o município. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, vereador Otto. Realmente, esse projeto de lei, quando apresentei em maio de 2016, ele foi exatamente o fruto de 4 anos, bem dizer, 3 anos e meio até aquele momento de vereança, onde eu recebia aqui em meu gabinete, não diria diariamente, mas semanalmente, pessoas vindo nos procurar pelos seus problemas habitacionais. Nós temos algumas comunidades aqui que sofrem em especial com isso.
E foi a partir dessa provocação direta das pessoas que nós começamos a pensar, a estudar. Ao mesmo tempo, fomos procurados por loteadores, buscamos no município as informações sobre o déficit habitacional, sobre os problemas que vão surgindo, e apresentei, naquele momento, em maio de 2016, o projeto de lei ordinária número 69. O projeto tramitou durante aquele período, recebeu o parecer, o relator na Comissão de Justiça foi o vereador Fernando Pegorini, à época. Recebemos o relatório favorável, condicionando a uma audiência pública, esta que nós fazemos nesse momento. No início desse ano, depois de conversar com vários profissionais, tanto da área do direito quanto da área urbanística, acabei apresentando uma emenda aditiva a esse projeto de lei, trazendo algumas especificações a mais, detalhando algumas questões em comparação à legislação federal, para que o projeto ficasse realmente, no meu entendimento, da melhor maneira possível a ser apresentado naquele momento. Todavia, aqui, nesse momento, embora não seja uma audiência deliberativa, nós podemos produzir aqui qualquer tipo de sugestão, de orientação, de matéria que possa ser aditivada a esse projeto e que possa lapidá-lo ainda melhor. Essa é a grande questão. Eu acho que a grande pergunta é exatamente essa. Por que nós não podemos estimular, ou de que forma devemos estimular os loteamentos populares, fazendo com que o cidadão, em especial o cidadão de menor renda, tenha as condições de buscar um terreno, uma metragem menor, que lhe possibilite construir ou acessar a casa própria, mas nos preocupando com o futuro, que não se favelize, que não se segregue, que problemas sociais não surjam a partir daquele loteamento, daquela aglomeração de pessoas que passa a vir existir ali. Então, esse é um desafio, certamente, que cabe ao legislador, mas que cabe ao Poder Executivo, de que a gente tenha o regramento muito claro, a fiscalização realmente acontecendo, até porque nós acompanhamos, em especial, digo aqui, acho que o secretário Jusemar era vereador à época, enquanto nós discutimos em muitos momentos loteamentos que acabavam sendo aprovados, mas na fiscalização não ocorria contento, e aí os loteadores, de certa maneira, acabavam extrapolando em algumas questões e gerando problemas que depois sobram para o Poder Executivo. E é exatamente para prevenir todos esses casos, essas situações específicas, que cabe ao legislador, ao Poder Executivo, estar traçando todas as diretrizes. Então, senhoras e senhores, antes de abrir a palavra ao público para os seus questionamentos e sugestões, eu gostaria de saber se os membros da mesa têm mais algum tipo de contribuição a dar, já que eu anunciei no início que seria apenas considerações iniciais, mas alguns já fizeram as suas ponderações, então, para ser justo, eu vou abrir novamente aos membros da mesa, caso queiram complementar algum tipo de informação. Se não quiserem, a presidência também já abre ao público presente. Então, o vereador Robson para cá, aceito. Quem quiser fazer uso da palavra pode pegar o microfone e chamar. Okay. Tudo certo? Então, dessa forma, e antes de conceder, eu solicitei a assessoria que imprimisse cópia do projeto da emenda aditiva. Talvez não tenha em número suficiente para distribuir a todos, mas elas podem ser acessadas no site da Câmara de Vereadores, mas deixo algumas cópias aí disponíveis até para aqueles que queiram conhecer o projeto, a emenda, aqueles que porventura ainda não conheçam e que queiram fazer as suas contribuições.
Assim sendo, a presidência concede a palavra ao público presente, ressaltando que cada pessoa terá direito a 2 minutos para fazer o seu questionamento. Os membros da mesa também terão 2 minutos para responder a pergunta, onde, se necessário, haverá uma réplica de 1 minuto e uma tréplica também de 1 minuto. O tempo previsto para esse espaço é de aproximadamente 30 minutos. Lembrando que quem for fazer a pergunta precisa se deslocar até o microfone, que está posicionado aqui em frente à rampa de acesso ao plenário, e direcionar a sua pergunta a qualquer um dos membros da mesa, seja pergunta, seja alguma contribuição que, porventura, possa vir a fazer. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Será que não era melhor você apresentar o projeto, nem que seja resumidamente, Pode só ser. para depois a gente entrar nos questionamentos? Claro. Deixa eu não preparei isso, mas então deixa eu tentar aqui, muito por cima, falar um pouco a respeito do projeto. O projeto... Tá. É que, na verdade, teve mudanças. Peço escusas um minutinho, só para buscar um material que está um pouco mais completo do que o que eu tenho em mãos aqui. Era para estar na tela do computador, mas hoje falhou. Deve ser as nossas esposas e namorados e maridos em casa torcendo para acabar logo. Obrigado. Aqui. Obrigado. Bom, então eu vou fazer uma leitura, embora se torne um pouco cansativo, mas até para se compreender. Então, bom, o projeto, essa seria a redação final do projeto de lei número 69, já com a emenda aditiva número 1 de 2017, que foi apresentada em cima desse projeto. Projeto de lei ordinária número 69 de 2016, redação final, hipotética, caso aprovada. Institui as normas de parcelamento do solo urbano para a implementação de loteamentos populares na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Artigo 1º. Esta lei ordinária estabelece as normas que disciplinam os loteamentos populares no município de Itajaí, regulamentando todos os critérios para a execução do mesmo, estando em consonância com o planejamento urbano do município de Itajaí e com os demais normativos estabelecidos na Lei Orgânica do município de Itajaí e no Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento Territorial de Itajaí. Parágrafo único. Os loteamentos populares são considerados os parcelamentos comercializados por valores inferiores aos praticados no mercado e em condições de pagamento facilitados, podendo ser criados tanto pela iniciativa pública quanto pela privada. Artigo 2º. O parcelamento do solo urbano e sua aprovação observará o que determina a Lei Federal número 6.766 de 79 e suas especificidades, se enquadrando como popular o loteamento que atender a metragem mínima de 125 metros quadrados e máxima de 250 metros quadrados, sendo obrigatório terem no mínimo 60% dos lotes com área igual ou inferior a 250 metros quadrados, enquadrando-se nas demais disposições desta lei. Parágrafo único. A área mínima dos lotes poderá ser inferior a 125 metros quadrados quando o loteamento se destina à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes, conforme preconiza a Lei Federal número 6.766 de 79. Artigo 3º. A operacionalização do projeto será estabelecida em acompanhamento técnico necessário com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, no que lhe couber, e com total apoio do Conselho Municipal de Habitação. Artigo 4º. Os loteamentos populares que atenderem à metragem mínima de 200 metros quadrados deverão destinar 5% do número de lotes aprovados a ser comercializado pelo preço
de 70% do valor da tabela de vendas para famílias de baixa renda, mediante cadastro nos programas habitacionais do município de Itajaí. Parágrafo 1º. Compete ao Executivo Municipal fornecer certidão de enquadramento das famílias de baixa renda, que poderão se enquadrar nas regras de aquisição aqui referidas, para que o responsável pelo loteamento possa dispor e comercializar o lote de acordo com as previsões expressas e com a disponibilidade de lotes existentes e no limite do percentual no caput indicado. Parágrafo 2º. A regra estampada no caput valerá para os loteamentos aprovados a partir da promulgação da presente lei. Artigo 5º. O projeto de loteamento popular deverá calcionar 30% do número de lotes junto ao poder público como garantia das obras de infraestrutura. Parágrafo único. Por tratar-se de uma garantia, o poder público deverá realizar a devolução da caução após o término das obras de infraestrutura do loteamento. Artigo 6º. A pavimentação para todos os projetos previstos nessa lei é obrigatória, devendo ser considerados os mecanismos de escoamento da bacia drenante correspondente, privilegiando a implantação de avenidas canal e parques lineares ao longo dos corpos d'água, respeitadas as faixas marginais de proteção e as faixas não edificantes. Parágrafo único. Na implantação de avenidas, canais e parques lineares citados no caput, deverá ser prevista a manutenção ou plantio de vegetação adequada para a proteção da faixa marginal. Artigo 7º. Os loteamentos populares deverão conter estação de tratamento de esgoto no caso de não existir rede coletora de esgoto do SEMASA, o Serviço Municipal de Águas. Artigo 8º. Os projetos de loteamento em andamento, os quais ainda não foram executados na sua totalidade, poderão se enquadrar nas regras previstas na presente lei, mediante requerimento dos interessados, respeitadas as determinações aqui referidas. Parágrafo único. Os loteamentos já aprovados pela Prefeitura Municipal de Itajaí até a data de promulgação da presente lei estarão isentos do disposto no artigo 4º da mesma. Artigo 9º. As demais regras dos loteamentos populares deverão seguir legislação municipal, estadual e federal, que dispõe sobre o parcelamento do solo. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Então, senhoras e senhores, essa basicamente é a legislação concisa. E, como eu disse, nós estamos aqui num foro no qual ideias que surjam podem ser discutidas e emendadas a esse projeto de lei. Então, dessa forma, a presidência deixa, então, aberta a palavra ao público, como mencionado, tendo 2 minutos para pergunta, 2 minutos para resposta, sendo que se indique a quem deve responder, e, se necessário for, 1 minuto para réplica e tréplica. Então, eu solicitaria à Secretaria da Casa que, ou, na verdade, não precisamos fazer inscrição, aqueles que quiserem fazer uso podem se levantar e utilizar o microfone, direcionando, por favor, a quem vai a pergunta. Ok. Bom, meu nome é Sandro Garcia, boa noite a todos. Eu sou apresentador de TV e hoje respondo pelo Centro Eventos de Itajaí. A minha pergunta é ao vereador Tiago, primeiro parabenizar, porque hoje o aluguel come junto com a gente. Mais de 70% do salário, vamos dizer, a pessoa ganha R$ 1.200, R$ 1.500, acaba, sim, comprometendo no aluguel. Então, compromete muito a qualidade de vida de todas as pessoas, de todas as famílias. Então, uma iniciativa dessas, pegar uma noite para a gente discutir habitação, é algo muito especial. E, por outro lado, também eu fico muito feliz em ver o Jusemar aí, porque é um jovem, né? O Jusemar, o Cleiton, e eu vejo assim, jovens que estão com toda a força para que as coisas aconteçam.
Também vejo a ponderação do Otto em falar da BR-101, que é um limitador extraordinário dos 80% de Itajaí que ficam na zona rural, e que nós precisamos, sim, dar um jeito de rasgar a BR-101 para termos mais acessos para o nosso desenvolvimento, já que 80% da cidade está do lado de lá. Agora, vereador Tiago, eu lhe pergunto se foi convidado a Caixa Econômica Federal, né, que seria quem libera todas as licenças para nós, e se também está previsto não casa popular, mas sim lotes, para que a população consiga financiamentos próprios, até mesmo doações de familiares, para conseguir construir a tão sonhada casa própria. Obrigado. Bom, Sandro, eu agradeço a pergunta. Na verdade, nós convidamos sim, convidamos a Caixa, mas também convidamos, e eu peço perdão porque esqueci de justificar anteriormente, o promotor, doutor Álvaro, faria um esforço para tentar estar aqui, e, infelizmente acredito que não conseguiu, mas a presidência deixa registrada a sua justificativa de ausência em virtude dos afazeres do Ministério Público. Respondendo, Sandro, sim, né, nós temos previsto no artigo 4º do projeto de lei proposto, que 5% do número de lotes aprovados deve ser destinado a ser comercializado pelo preço de 70% do valor de tabela de vendas. E ademais tem sido também uma prática, e aí eu peço o auxílio do secretário Rodrigo Lamin, em alguns loteamentos a destinação de 5% também deles para atender a esses programas habitacionais da Prefeitura. Se você puder colaborar e contribuir com essa informação, eu agradeço, Rodrigo. Bom, exatamente, Tiago. Sandro, parabéns pela manifestação. Na verdade, a lei realmente ela trata de loteamento popular, onde o objetivo realmente é o loteamento vindo da iniciativa privada, né? A exemplo dos loteamentos que temos, principalmente na Volta de Cima, Santa Regina, enfim, e ele vem colocar regras. Nessa situação, como nós tivemos a revogação da lei do lote popular em 2012 e tinham alguns empreendimentos em andamento, e alguns empreendimentos que foram licenciados até posteriormente à revogação da lei pela Secretaria de Urbanismo, pela Prefeitura Municipal, já existiu um primeiro encaminhamento com o apoio do Ministério Público, um termo de acordo prévio com o empreendedor, que realmente, para atender o interesse social, foi feito um acordo dele destinar 5% dos lotes para o município, né? Então, por exemplo, ele tem 95% dos lotes que ele comercializa da forma que ele entender, da forma que o mercado entender, mais os 5% dos lotes ele vai fazer a doação para o município, que vai poder implantar os projetos habitacionais. Nesse loteamento específico, são 36 lotes que ganharemos ainda esse ano, né, que o município ganha, e que poderá iniciar os projetos habitacionais aqui com a Secretaria de Habitação. Esses mesmos empreendedores que fizeram esse acordo para legalizar esse loteamento, eles já nos propõem que os próximos empreendimentos deles continuem com essa doação de 5%, eles estão dispostos a trabalhar dessa mesma maneira, né? Por isso que eu trouxe essa reflexão no início já do debate, para que a gente pense, de repente, um caminho também para a gente discutir e até fazer a previsão legal. Obrigado. Satisfeito? Mais perguntas? Por favor, fiquem à vontade, dirijam-se ao microfone. Presente. Pois não? Posso fazer umas contribuições? Ok. É que anteriormente você deu a palavra, mas como você não tinha explanado ainda, eu achei que não seria... Nós vamos deixar um pouquinho a formalidade de lado. Se a mesa aqui, em algum momento, entender necessária a intervenção, pode requerer a palavra, okay, que não há problema nenhum, nós disponibilizaremos. Por favor, fique à vontade. Bom, então eu tenho algumas contribuições a fazer.
Eu li a sua emenda e o projeto e vi com preocupação algumas questões. Uma que eu vi, de certa forma, ônus para aquele que for implantar o loteamento, o dono do loteamento, no caso, e não vi bônus. E a minha pergunta é, existe algum bônus para quem vai fazer um loteamento popular? Por que eu pergunto isso? A minha preocupação é que daqui a pouco a pessoa faça um loteamento com 255 metros quadrados o lote para fugir daqui, porque aqui existem regras, de certa forma, onerosas para o dono do loteamento, né? Existe algum bônus, ou seja, alguma facilitação para quem implanta um loteamento popular? Não? Na verdade, essa definição dos 125 aos 250 metros quadrados ela é preconizada na lei federal. Então, na verdade, penso eu, né, esse bônus, o ônus, ele fica a cargo da regulação do próprio mercado. Acredito desta forma. Não sei se eu consegui responder, mas, na verdade, aqui eu fui guiado pelo que preconiza a legislação federal para estabelecer esses números. Tá. Por exemplo, ali, o artigo 7º, ele diz que os loteamentos populares deverão conter estação de tratamento de esgoto. Eu penso que isso é oneroso, né? E que isso talvez inviabilize um loteamento popular e até mesmo eleve o preço dos lotes, né? Não seria mais favorável ali que o dono do loteamento cedesse uma área para o SEMASA implantar essa estação de tratamento de esgoto, ao invés dele ter que implantar? Porque é bem oneroso, né, você implantar uma estação de tratamento de esgoto. Eu aproveito, então, para solicitar, Vitor, a presença, já que o superintendente da FAMAI está aí. Eu penso que talvez ele possa responder essa pergunta melhor do que eu, até pelo conhecimento técnico, né? Então, se puder compor conosco, ou se quiser responder aí da frente, também pode ficar à vontade, Vitor, por favor. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento as autoridades. Respondendo a tua pergunta, embora eu não tenha participado da redação, isso, na verdade, é uma prática já, né? Toda atividade de parcelamento do solo é uma atividade passiva de licenciamento ambiental. O que a lei coloca é o que já está na lei, né? O loteador ele já é responsável por esse impacto. Quando se analisa um impacto ambiental de um parcelamento de um solo, de um loteamento, de um condomínio, um dos impactos identificados é a geração de efluente sanitário. Para você prosperar o licenciamento ambiental, o responsável, no caso o empreendedor, o loteador, ele tem que mitigar esse impacto. E qual que é a alternativa? É implantando uma estação de tratamento de efluentes. Pensa-se, muito comum no município a gente encontrar aquele sistema fossa-filtro, né? A gente sabe que não é eficiente. E se a gente fosse imputar essa responsabilidade ao loteador, aí sim ficaria mais caro, porque estamos falando aí normalmente de loteamentos na ordem de 200, 300 lotes, e se você for implantar um sisteminha para cada lote, para já deixar preparado, já deixar pronto, isso onera muito mais ainda, né? Então, é fundamental esse artigo para poder nos dar essa garantia dentro do licenciamento, inclusive, para que não haja questionamento e a gente consiga ter aí essa absorção, né, desse ônus pela iniciativa privada. Não sei se isso já auxilia aí no questionamento. Isso contemplaria tanto a estação de tratamento quanto a rede coletora? O loteador ele tem que deixar isso pronto? Isso, exatamente. Ele já teria que deixar pronto em qualquer outro empreendimento do tipo. Na verdade, a gente tem avaliado isso constantemente. Essas últimas semanas tive algumas conversas já com loteadores, isso já ficou bem claro, né? Porque o que acontece? O que vai acontecer no término do licenciamento ambiental? Quando ele for pedir a licença ambiental de operação, que é aquela licença que outorga a ele a possibilidade de operar o empreendimento, dentro dessa licença ele tem que garantir que as medidas de mitigação implantadas vão ser efetivas. Certo. No caso do efluente, qual que é a alternativa? Análises. Então, imagina você ter lá 300 lotes e o loteador ser responsável por apresentar
periodicamente essas análises, né? Isso acaba inviabilizando. Isso sim inviabiliza o loteamento. Agora, a partir do momento que você tem um sistema de tratamento, uma rede coletora, que vai ser aprovada pelo sistema de saneamento e depois incorporada à malha do município, né? Então você tem aí profissionais capazes de poder estar dando essa operação e esse impacto ambiental ser mitigado. Ok, obrigado. Obrigado. A palavra continua aberta ao público. Quem mais? Com tantos acadêmicos de direito sem pergunta? Parece a minha época de faculdade. Sem mais perguntas? Bom, Tiago, então posso... Com certeza. Vou me manifestar novamente, então. Mais uma vez com a preocupação realmente de aonde que serão instalados ou poderão ser instalados esses loteamentos. Hoje, realmente, para fazer programas habitacionais, para nós fazermos habitação de interesse social, loteamento de interesse social, na verdade, nós já temos uma prerrogativa legal, que é a instituição de ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Então, realmente, aonde a gente pretende fazer um loteamento para uma demanda habitacional, uma demanda social, nós já temos esse caminho. Até já adiante convido a estarem presentes no dia 5 de julho, nós faremos, a Secretaria de Urbanismo fará uma audiência pública aqui também, onde discutiremos a implantação de 2 EIs para atender um reassentamento da via expressa portuária. E aí já serão parâmetros de lote popular e já com habitação. Enfim, então, nesse sentido, eu penso que, novamente, que o loteamento popular ele não pode ser regra, ele está sendo regra. Eu acho que o Poder Executivo e Legislativo tem que pensar nessa situação, né? Senão a gente vai criar uma cidade popular do outro lado da BR, né? Porque o interesse realmente é de parcelamento de um número maior de lote, né? Que proporciona uma carteira um pouco maior, né? Eu já deixo também 2 provocações para reflexão aqui. Na legislação, no artigo 2º, quando a gente cria loteamentos populares, né, realmente longe da cidade, longe da infraestrutura básica, a gente acaba realmente criando um ponto de segregação, como bem falou nosso membro da mesa, né? E a gente acaba distanciando essas pessoas do trabalho, da cidade. Então, a gente joga essas pessoas a morarem realmente em lugares distantes e sem a infraestrutura necessária, sendo que essas pessoas que têm uma classe social um pouco mais baixa são as que mais precisam da infraestrutura, né, dos serviços sociais. Eu gosto muito, eu penso muito que a gente deve realmente promover a inserção dessas pessoas, né, promover o convívio realmente, exercitar a tolerância entre as classes, e enfim. E ali no artigo 2º, de repente, naquele terem no mínimo 60% dos lotes, talvez terem no máximo, e de repente 40% do loteamento seja um loteamento normal, que não é um loteamento de 255 metros quadrados, porque o nosso lote mínimo é 300 metros quadrados, é 12 por 25, e de repente a gente começa a misturar, a mesclar lotes populares com lotes comuns, né, e conseguimos atender uma demanda de uma classe um pouco mais baixa, né, para que consiga adquirir a sua propriedade, mas também a gente insere eles junto com um loteamento que possa atrair um pouco mais de infraestrutura, de comércio, enfim. E lá no artigo 8º, parágrafo único, onde ele prevê que os loteamentos já aprovados pela Prefeitura até a data da promulgação da presente lei estarão isentos do disposto no artigo 4º. O disposto no artigo 4º é que 10% dos lotes deverá ser comercializado pelo preço de 70%. Mas nós já temos uma decisão, né, inclusive um acordo com o Ministério Público, né, para legalizar alguns loteamentos, né, onde o empreendedor acabou cedendo 5% dos lotes para programas habitacionais municipais. De repente, a gente consiga inserir
esses 5%, né, ou mais ou menos, enfim, um número que a gente possa entrar em acordo também, não só para os loteamentos novos, mas também para os loteamentos que já hoje se encontram com um problema de legislação, de legalização, e que a gente possa dar um norte também para esses empreendedores, que alguns estão com loteamento em fase de implantação, porém com uma insegurança jurídica muito grande. Então, a gente trazer a segurança jurídica, né, que também traga benefícios e segurança para o empreendedor, mas também a sua contrapartida social para a cidade. Era isso. Pois não, Cleiton. Presidente, Cleiton Roberto, primeiro eu quero parabenizar o secretário Rodrigo, que a gente vem tendo algumas rodadas de discussão no gabinete do prefeito acerca desse tema, né? E também pelo Sandro, pela pergunta pertinente em relação a quando ele fala em rasgar a BR. A gente vem discutindo com o prefeito o crescimento da cidade, é inevitável que se dê além da BR. A gente não consegue mais falar em loteamento popular no centro da cidade, no bairro Cidade Nova, em qualquer outro bairro da BR para cá. A gente tem que trazer, sim, essa discussão do crescimento da cidade para a rodovia Antônio Raio. É inevitável isso. Então, enquanto gestor habitacional, eu, secretário Jusemar, a gente tem aquela ansiedade de se fazer um projeto habitacional, de se entregar esse projeto habitacional, viu, vereador Robson? E a gente sabe que hoje o município a gente não tem orçamento para estar construindo várias unidades habitacionais. A gente tem como parceiro o Ministério das Cidades, Caixa Econômica e afins. Só que eu acho que o maior problema não é a questão nem da construção das unidades habitacionais. O maior problema é ter essa responsabilidade para não se segregar essas pessoas. Vamos fazer um loteamento lá na volta de cima, lá no Campeche, sem infraestrutura. Volta a minha fala inicial. A responsabilidade. O município tem que dar vez e voz ao privado, à empresa privada, sim, para que construa. Só que, ao mesmo tempo, o município tem a obrigação de cobrar essa questão dos equipamentos sociais. E era isso que eu e o secretário Lamin estamos discutindo no gabinete do prefeito, que há algumas empresas interessadas em construir 300, 400 unidades lá para a Bahia, Paciência e tudo mais, só que a gente vem cobrando deles diretamente. Tá, ok, está aprovado o loteamento. E cadê o equipamento social? Antes de se construir, vamos discutir como é que essas pessoas vão estudar, como é que essas pessoas vão se deslocar, tem emprego. Então, a responsabilidade, eu acho que é a palavra-chave para essa discussão aqui. Obrigado, Cleiton. Realmente, essa acredito que é a grande preocupação que a gente tem, a implementação dos loteamentos, mas que a infraestrutura ela acompanhe a infraestrutura social de mobilidade urbana, de escola, de unidade de saúde, enfim. E Itajaí é uma cidade, talvez alguns dos acadêmicos que aqui estão não sejam da cidade ou pouco conheçam a cidade, mas quem pega o mapa de Itajaí percebe muito bem que Itajaí cresceu limitada de um lado pelo rio, de outro lado pela BR. Então, nesse meio, a cidade foi se desenvolvendo, foi se verticalizando, e é natural hoje que toda essa área de expansão ela se dê em 3 braços. Um que é esse aqui, a continuação dessa conhecida avenida da universidade, passando a BR e seguindo em direção a Brusque, a rodovia Antônio Raio, que foi aqui comentada, e as comunidades que dali derivem a partir desse braço, dessa estrada. Um outro é ali no meio, no São Roque, eu acho que foi o vereador Otto que falou anteriormente, e o terceiro é ali onde está hoje o Santa Regina, Portal, toda essa área da rodovia Jorge Lacerda, que pega a saída do bairro de Cordeiros e segue em direção a Blumenau. Então, naturalmente, essas são as áreas de expansão da cidade. É quase que natural que hoje em dia não se possa fazer loteamentos populares dentro dessa área limitada entre o Rio e a BR, já em virtude
do adensamento da cidade. Agora, é exatamente para se trazer essas regras e esses cuidados que eu quero parabenizar, viu, Cleiton, você, o secretário Lamin, o secretário Jusemar, a todos que têm se preocupado aqui na Câmara de Vereadores, meus queridos colegas Otto e Robson sabem que em todo momento que nós temos um debate a respeito da questão habitacional aqui no município, a preocupação é exatamente essa, que a gente ofereça a oportunidade ao cidadão de adquirir o seu lote, de acessar esse sonho da casa própria, mas que esse sonho não se torne pesadelo dentro de um período, porque o cidadão que compra aquele lote que foi autorizado pelo município, ele espera, e é natural que espere, é o seu direito, que ele seja atendido nos serviços públicos. Então, é exatamente por isso que nós devemos discutir à exaustão esse tema, criar regras muito claras e uma fiscalização muito dura para que as coisas aconteçam. Fiscalização do loteamento, fiscalização do poder público, para não deixar de atender aqueles serviços que lhes são obrigatórios. Bom, a palavra continua aberta. Secretário Jusemar, por favor. Aproveitando aqui a fala do secretário Rodrigo e do meu adjunto do Cleiton, e a colocação que o Sandro fez, como eu falo, Itajaí, nós não podemos mais pensar pequeno. Itajaí deixou de ser cidade pequena faz tempo. A gente tem que começar a olhar para frente e realmente, é da BR para lá, Sandro. Itajaí vai crescer, não tem jeito. Mas fora isso, muito me preocupa nesse artigo 4, onde diz aqui deverão destinar 5% do número dos lotes aprovados a ser comercializado pelo preço de 70% pelas famílias de baixa renda. Nunca uma família hoje de baixa renda vai conseguir comprar esse lote. Ele vai continuar morando numa invasão, morando debaixo de uma ponte, enfim, porque hoje pela Secretaria de Habitação, eu sei o que eu estou falando das famílias que lá estão. Então, o que a gente faz? Nós temos que inserir, sim, esses 5% aqui, presidente, mas de um jeito que continue sendo doado pela prefeitura. Para vocês terem uma ideia, hoje, alguns loteamentos, onde é Minha Casa e Minha Vida, juntamente com a Caixa Econômica, famílias pagam R$50, R$100. Se você fazer um projeto desse, colocar R$300, ele já não consegue pagar. Imagina 70% do lote comercializado. Quanto é que vai ser esse lote? Tirando 5%, quanto é que ele vai pagar? 1.000, 800, 700? Esquece, ele tem que comer, tem família. Então, temos que inserir, senão, presidente, as famílias vão ficar vendo navio. Então, nós temos que ajudar, sim, mas temos que ser, como é uma lei federal, mas também temos que inserir isso aqui. Tem que ter os dois contrapontos, né? Então, acho que tem que fazer de qualquer forma e, realmente, a cidade, como o Cleiton falou, e o Sandro também estava falando aqui, a cidade vai crescer, e muito, mas é da BR para lá. Porque aqui nós não temos mais lotes para fazer, é muito difícil. Nestes 5% que eu falei para vocês, através do Rodrigo, o secretário Lamin, que conseguiu, até o final do ano, 37 lotes para que a gente possa fazer 70 lotes populares, casas germinadas, para que a gente possa dar para essas famílias que conseguem pagar no valor de 50, 100, mais do que isso, não vão conseguir. A demanda de 2.000 vai para 3, vai para 4 e não vamos conseguir abaixar nunca. Era o que eu tinha. Obrigado, secretário. Na verdade, em relação a isso, nós nos balizamos pela legislação federal. Penso, e aí de uma maneira muito particular e sem ter estudado a matéria, que esses 5% que são destinados, doados, digamos, pelo loteador ao município, eles são fruto de um termo de ajuste de conduta, de um TAC, ou seja, isso não é lei. Então a gente tem que passar por uma discussão, isso envolve obviamente questões de mercado e tudo mais, e fazer um ajuste. E eu anotei aqui para avançar nessa discussão em relação a esses 5%, até porque hoje eu conversava antes com o secretário Rodrigo, ele me trazia essa informação de um empreendimento específico que foi doado esses 5% ao município. Agora nós sabemos que não é a partir da aprovação de loteamentos que o município vai resolver a sua demanda
de déficit habitacional. Também cabe ao município outras alternativas, inclusive compra de área e tudo mais. Como é o caso hoje, nós temos o São Francisco de Assis e outros programas, o PPI da Murta, o Nossa Senhora das Graças. Aliás, Nossa Senhora das Graças, eu vejo a Fernanda aqui, que é uma das grandes lideranças dessa comunidade. A gente sabe que é uma das comunidades onde há uma grande demanda de programas habitacionais. Então, essa é uma ideia de lapidação, digamos, desse projeto, secretário, extremamente importante. Agora, nós temos que tomar um certo zelo em relação ao que é fruto de um acordo com o Ministério Público e aquilo que é determinado pela lei. Eu agradeço a contribuição e eu vou avançar nesse sentido. Inclusive, é uma pena que nós não tivemos hoje a presença do promotor aqui, porque nós já teríamos também, inclusive, uma oportunidade de já começar esse debate, mas certamente vai ser palco de novas reuniões e de novas emendas ou aperfeiçoamentos. Esse é o tipo de legislação, aliás, qualquer legislação, ela deve ser adequada ao seu tempo e, enquanto for tempo, para ser melhorada da melhor maneira. Melhorada da melhor maneira é bom, mas é isso daí. Então, a palavra continua em aberto. Por favor. Muito boa noite. Meu nome é Juliano Victorino. Eu sou empresário aqui em Itajaí. Gostaria de agradecer realmente ao microfone aberto, a possibilidade, a oportunidade de a gente participar. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é pertinente. Ainda na situação de não tornar um sonho um pesadelo, né? A gente está falando de realmente loteamentos populares para pessoas que têm menor renda. Nós temos na empresa bastante gente interessada em sair do aluguel e realmente buscar a casa própria, ter uma nova oportunidade, gente que foi afetada por enchentes ou inundações, que fizeram um puxadinho ali em cima de casa e querem uma outra alternativa, uma nova alternativa. E aí eu venho a pensar, e seria interessante até discutir nessa noite, como está sendo tratado e mitigado a situação que é uma realidade no nosso município, até em áreas de poder aquisitivo muito mais alto, mais nobres, a situação do alagamento, da enchente, né? Que vem nos afetando em 2008, 2011, até 2013 quase, e agora, esse mês ainda, a gente ficou alerta novamente, e essas pessoas que às vezes querem o seu sonho, podem entrar numa roubada, numa cilada, se o loteamento for colocado numa situação que pode vir a sofrer com a enchente. Nós, lógico, já tivemos evolução na questão das barragens, da dragagem do rio. Graças a Deus, nossa cidade está muito mais preparada para uma situação como em relação a 2008, a gente não lembrava de 83, de 82. E agora nós somos muito mais preparados, mas eu acho que como a gente vai crescer muito ainda e a gente está pensando realmente no futuro a médio e longo prazo, essa é a ideia da audiência pública aqui hoje, eu gostaria de saber como que a Prefeitura está se resguardando em questões de instalação de loteamentos em áreas que possam vir afetadas por enchente. Juliano, obrigado pela tua pergunta, aliás, parabéns, porque essa é uma das grandes preocupações do nosso município. Itajaí é uma cidade que passa-se de tempos em tempos, acaba sendo afetada pelas cheias. Foi assim em 83, foi assim em 84, foi assim em 2008, foi assim em 2011. E nós não havíamos aqui ainda discutido essa, que é uma preocupação que deve existir, porque a cidade, quando ela sofre esse problema, se nós não tivermos realmente uma ponderação onde esses loteamentos vão ser instalados, nós vamos estar lá colocando 100, 200, 500, 1.000, 2.000 lotes e, de repente, a água vem e olha o tamanho do problema. Parabéns pela pergunta. Embora você não tenha direcionado, eu vou solicitar ao secretário Rodrigo Lamin e também ao Vitor, mais uma vez, Vitor, vou te tirar da plateia hoje para aproveitar e responder também. Eu acho que os dois podem, sem dúvida nenhuma, responder a contento a sua pergunta. Parabéns novamente pelo questionamento. Exatamente, Tiago. Então, eu também ia propor chamar o Vitor. Hoje à tarde, nós tivemos uma discussão
realmente com essa situação. Enfim, nós temos aí plano de drenagem, situação de bacias, enfim, que realmente ela acaba tendo a prerrogativa do licenciamento ambiental. Então, eu penso que ninguém melhor para responder que o nosso superintendente da FAMAI, Vitor. Boa noite novamente. Até esse era um ponto que eu ia tocar nesse assunto. Eu achava que podia ser feita essa provocação para que a legislação talvez viesse acompanhada de algum parágrafo, algum artigo nesse sentido, porque hoje o que acontece? Eu recebo lá um processo de licenciamento ambiental. Entre os impactos que são avaliados é questionada a questão do... Hoje, as áreas que a gente tem disponível normalmente são áreas mais de baixada, áreas que eram arrozeiras, pastagens, que são hoje naturalmente áreas alagáveis. Qual que é a alternativa que se tem para que essa área não se torne alagável? É o aterramento, né? Se levantar a cota. Ocorre que muitas vezes aquela área que antes era alagada deixa de ser alagada. Se ela deixa de ser alagada, ela talvez vá alagar a outro lugar, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem. E a gente tem pedido nos estudos de licenciamento ambiental, estudos de modelagem, para que a gente, com modelagens matemáticas, consiga se prever qual o impacto daquele aterramento na jusante da bacia, né? Se aquele aterramento ele é capaz de impactar significativo ou qual o impacto, né? Só que a gente não tem uma previsão legal hoje para pedir isso, né? E então é importante que legalmente se pense, né, numa forma da gente mitigar esse problema, né? Talvez uma forma de obrigar já o loteador a apresentar esse estudo ou medidas de controle que podem ser bacias de detenção, né? Que é uma grande alternativa para essas áreas de expansão. Você tem ali áreas que são naturalmente acumuladoras de água e você ainda promove uma acumulação ali para o loteamento, né? Isso reduz drasticamente o impacto desse aterro sobre a jusante da bacia. Essa é a forma que a gente já tem trabalhado hoje, que a gente tem analisado, discutido, conversado com os empreendedores, para que eles promovam esse tipo de infraestrutura, para que futuramente eles não sejam responsabilizados, né, por um problema em residências vizinhas, em loteamentos vizinhos. Eu já vi situações do Ministério Público, inclusive, imputar responsabilidades nesses casos em outras cidades. Então, faço também essa provocação para que, de repente, fico à disposição também, Tiago, para a gente discutir, talvez, de que forma isso possa vir para a legislação, para já deixar uma regra clara, né, uma regra desse impacto, que esse é um impacto que certamente vai ocorrer, principalmente se tratando de loteamento popular, né, onde, obviamente, o empreendedor já tem a intenção de investir o mínimo possível para ele conseguir ter um certo retorno. Mas, em linhas gerais, a forma que a gente tem trabalhado hoje é essa. Se identifica esse impacto e, então, se propõe medidas de mitigação. Obrigado, Vitor. Eu agradeço a sua disponibilidade, aliás, já recorro a ela, você, ao Rodrigo e a quem mais puder colaborar para que a gente faça com que essa legislação ela seja realmente a mais ajustada possível para evitarmos esses problemas. Obrigado. Presidente, só a título de informação, tratando-se de programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica já não libera nenhum tipo de empreendimento em cota de inundação. Um exemplo disso que a gente tem aqui em Itajaí é o loteamento São Francisco de Assis, que tem previsão de entrega para janeiro de 2018, fica próximo ao Santa Regina, na Volta de Cima. O município teve como contrapartida a terraplanagem, alguns milhões de reais, para suprir a questão da cota de enchente. Obrigado, Cleiton. Essa observação ela é importante, até porque aqui nós estamos tratando exatamente daqueles que são programas habitacionais financiados pela Caixa Econômica, que são programas públicos, né? Minha Casa Minha Vida. Agora, em tudo aquilo que são empreendimentos privados, muitas vezes não entra essa condicionante do financiador da obra. O vereador Robson pede a palavra, fica à vontade. Só a título de informação, porque entrou nesse assunto de enchente, de cheias aqui em Itajaí, que nós estamos hoje com uma importante obra acontecendo aqui em Itajaí, que vai ajudar muito no escoamento da água no futuro, que é a dragagem do rio Itajaí-Açu até o porto de Itajaí. Para quem acompanhou, sempre tem uma comparação enchente de 2008 e 2011. Em 2008, em relação à quantidade de águas, mas em 2011, o rio do Itajaí-Açu estava dragado até a ponte, então ajudou muito no escoamento da água. Então hoje nós estamos com a dragagem do rio Itajaí-Açu para 14 metros até o porto de Itajaí. Existe uma obra planejada, né, vereador Tiago, é isso, para o futuro,
até a ponte para dragar o Rio Itajaí até 10 metros, até a ponte, até o rio do Porto Itajaí montante, que vai facilitar bastante. Então, só a título de informação, que para o futuro nós vamos estar um pouquinho mais preparados do que estamos hoje. Obrigado pela colaboração, vereador Robson. Realmente, a força das águas é uma coisa tão impressionante, não é à toa os nossos berços do Porto, 3 e 4, que aí estão com todo esse problema, fruto da força das águas nesses momentos de enchente. Então, essa obra é realmente uma obra importantíssima. A diferença entre a enchente em 2008 e 2011 talvez tenha sido exatamente o aprofundamento e a dragagem, que faz com que a água escoe com maior velocidade, com maior vazão. E essa é uma observação importante. Obrigado. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, professor. Eu gostaria de dar um passo atrás e provocar uma reflexão. É esse o desenvolvimento que queremos, no sentido de rasgar essa rodovia? Será que essa é a nossa única reflexão? Eu não tenho respostas, eu tenho dúvidas também. É esse o desenvolvimento que queremos? É sustentável essa ideia de se rasgar a rodovia e fazer pressão nos nossos recursos naturais, na nossa área rural? São esses 5% que serão doados ou financiados de forma popular? Serão esse máximo 60% ou mínimo 60%? Será que é isso que resolverá o nosso déficit habitacional? É real essa informação? Vale a pena, ponderando o que se fará com os recursos naturais? Eu sei que é necessário desenvolver, mas nós temos que ter a ideia de que o que é desenvolver? Será que desenvolver não é a ideia de desenvolver, deixar de se envolver com a nossa cidade, deixar de se envolver com nossos recursos naturais? Nós estamos falando aqui de interesses de empreendedores, isso é bastante importante. Nós estamos falando de direito fundamental das pessoas terem sua casa. Há muitos interessados nisso tudo, mas eu gostaria de propor essa reflexão, essa ideia de será de fato essa é a resposta para o nosso problema habitacional? É uma provocação que faço. Posso me manifestar nesse sentido? Por favor. Bom, sábias as palavras, o conceito de cidade atual, o urbanismo moderno, realmente ela prevê cidades compactas e de uso misto. Para quê? Realmente para aproveitar a infraestrutura existente, para diminuir os deslocamentos e assim termos uma melhoria em mobilidade, e assim disciplinar realmente o crescimento da cidade. Nós, hoje, iniciaremos a revisão do plano diretor e a gente pensa que a gente vai ter em breve realmente essa disciplina realmente para a expansão urbana da cidade, realmente ter esse controle, realmente delimitar o que é perímetro urbano, delimitar o que é área de expansão urbana e realmente preservar os nossos recursos naturais, né? E garantir também a nossa própria subsistência de demandas agrícolas que nós precisamos. Então, a manifestação realmente é de grande valia. Eu acho que a gente tem que pensar e realmente a gente, na disciplina do plano diretor e da lei de zonamento, eu acredito que a gente volta a discutir esse assunto realmente para que a gente tenha o controle da expansão urbana no município. Secretário, presidente, se me permite? Claro, com certeza, professor. Obrigado aí pela resposta. Me preocupa bastante a questão da mobilidade urbana. Esse adensamento, esse rasgar da rodovia e expandir, pressionar a nossa área rural, os recursos naturais. Eu digo isso porque sou metido a ciclista e ando em todas essas estradinhas aí de Bahia, Campeche, Laranjeiras e as nossas divisas com Brusque e por aí vai. A mobilidade urbana, como é que essa população, e também a provocação, também não tenho resposta. Nós já temos problemas de mobilidade urbana no nosso centro, né? Nesse nosso perímetro de maior adensamento, centro de cidade e até os nossos bairros. Hoje, muitos de nós, eu atrasei para chegar aqui em razão do movimento de carros desse polo gerador de viagens. Então, né, me preocupa bastante a questão da mobilidade. Será uma população enorme, nós teremos, e hoje, facilitação aí que se tem de aquisição de veículos, o problema das nossas ciclovias.
né, que a cidade cresceu nesse sentido, mas é necessário que se cresça muito mais. Então, é uma segunda dúvida, uma segunda provocação, reflexão de todos nós, que nós não vamos nos opor, não é uma oposição de ecochato ou verde, ou seja o que for, mas é, de fato, pensar o que é desenvolvimento sustentável. Como falou o Cleiton bem aqui, escolas, teremos escolas, postos de saúde, o asfaltamento, a parte pluvial, toda essa infraestrutura, tudo isso requer um investimento muito grande do município e, como já sabemos, é responsabilidade solidária do município nessas questões de loteamento. Talvez, a longo prazo, estamos gerando uma demanda contra o município. Então, para resolver um problema, acabamos gerando outro. Então, só reflexão também, porque não tenho resposta. Obrigado, presidente. Eu agradeço, professor Alexandre, doutor Alexandre, as suas indagações. Aliás, faço das suas minhas palavras, porque eu tenho mais dúvidas do que respostas, e penso que aí exatamente o desafio de nós pensarmos como é que vem esse desenvolvimento, de que forma vem esse desenvolvimento, a que custo vem esse desenvolvimento, para que não se protele um problema, se resolve um problema de hoje criando um problema para amanhã. Então, essa é uma ponderação extremamente importante. Acredito que o desenvolvimento ele é natural, é o que todos nós buscamos, mas ele tem que ser realmente sustentável, ele tem que ser realmente pensado, planejado, ponderado. Obrigado pelas suas colocações e me coloco ao seu lado em todas essas dúvidas. Posso esclarecer? Pois não, deixa eu só passar a palavra antes aqui ao secretário Rodrigo Lamin para fazer um comentário. Eu já passo para você também, Sandro. Bom, nós temos uma legislação para parcelamento do solo, né, uma lei para loteamentos, que é uma lei de 1980. O município é uma lei desatualizada que está nos nossos planos realmente de readequação dela, né, inclusive colocando essas preocupações não na lei do loteamento popular, mas, enfim, de questão de alagamentos, de bacia, drenagem, enfim. Só que eu queria dizer que, na verdade, essa lei ela prevê o lote popular, o lote mínimo, mas ele não dispensa as regras para licenciamento do loteamento. Então, todo loteamento que vai ser implantado hoje, 35% dele é área pública, 20% normalmente é arruamento, 10% área institucional, 5% de área verde. Então, essas regras realmente elas continuam a valer. Na verdade, o que essa lei discute é a dimensão do lote, que hoje no município o lote mínimo é 300 metros quadrados e a possibilidade de fazer lotes até 125, como prevê a lei federal. Obrigado, secretário. Por favor, fique à vontade, Sandro. Temos mais perguntas depois. Quem tiver, por favor, pode se dirigir, senão a presidência vai passar posteriormente a palavra para as considerações. Mas quem ainda tiver perguntas, nós ainda deixaremos algumas inscrições em aberto. Não, minha pergunta não, é uma ponderação com o professor, dizendo que o senhor é ciclista e eu sou fotógrafo de natureza, então também ando muito na área rural. E nós temos mais um desafio. O vereador Tiago falava que nós somos limitados entre a praia, entre o mar, entre o rio e a BR. E tem a limitação do aeroporto. Então, nós temos um número máximo de andares que pode ser feito aqui em grande área. Eu acho que dá o quê? 60%, 70% da área, Rodrigo? Não lembro. Que nos limita o número de apartamentos que podem ser feitos aqui no centro. Então, a ponderação, que eu digo rasgar a BR, é o seguinte: Balneário Camboriú tem 6 acessos para o lado de lá. Camboriú, Balneário, Vila Real, toda aquela região tem 6 acessos. E nós temos 3. Então, a NTT, a BR-101, a Arteres tem obrigação com a gente de dar acesso, que a gente tenha a utilização da melhor maneira possível, mais ambiental possível, dos 80% do município. Tem várias áreas ali que podem ser utilizadas. Agora, o meu questionamento é esse. Nós temos a limitação para o mar, nós temos a limitação para a BR, e se não começar a pensar para o lado de lá, as praias que vão ser afetadas. Então, essa é a grande preocupação, e que bom que é ciclista, porque a gente
a gente conhece bem mais tudo aqui pela região e é uma região maravilhosa realmente para passear. É isso. Obrigado. Por favor, fique à vontade. Seu nome e direcione a pergunta a quem entender. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, vereador, porque realmente foi uma iniciativa muito bacana para o município, essa criação da lei para loteamentos populares. Boa noite para o professor Alexandre Pris, que foi meu professor. Um prazer revê-lo. E eu vou ser muito direta. Ali no artigo 2º do projeto de lei, ele fala sobre lotes mínimos e máximos. Só deixa eu abrir aqui. Né? E metragem mínima e máxima? De 125 e máxima de 250, ainda colocando um limite de 60% dos lotes com área igual ou inferior a 250. Na verdade, analisando a Lei 6766, que é a nossa lei federal sobre loteamentos, e também analisando nossa legislação municipal sobre o nosso lote mínimo aqui em Itajaí ser 300 metros quadrados, eu gostaria de saber, vereador, qual foi a fundamentação para determinar que o lote máximo seria 250 e se isso foi analisado uma possibilidade de trazer alguma dificuldade para o nosso loteador, trazendo às vezes lotes menores do que, né, assim, um lote de 300 metros quadrados, por exemplo, para ele encaixar no loteamento popular, ele dividia esse em 2 lotes 150, enquanto a gente poderia ter, principalmente nos lotes de esquina, por exemplo, que a gente sabe que tem uma questão de plano ali de ter um afastamento maior, né, um recuo maior das esquinas do que um lote meio do loteamento. Então, por que o senhor chegou nesse número 250 se nenhuma outra legislação traz lotes máximos? Como é que é o seu nome, perdão? Mariana Gonçalves. Mariana, eu, quando fiz tudo e com todo o grupo que me acompanhou, com advogados, com especialistas nas áreas urbanísticas, eu utilizei como parâmetro a Lei 6766. Então, esses números, ao que me indica, estão nessa legislação. Não, a Lei 6766, no artigo 4º, ele traz o 125, que é também igual ao do Estatuto da Cidade, mas ele não traz uma limitação máxima, até porque seria inviável trazer uma lei federal de loteamento, trazer uma restrição máxima, né, para lotes. Eu entendo que hoje a gente talvez tenha que trabalhar com alguma restrição para que encaixe no loteamento popular, que não é o caso da 6766, né? Que é qualquer tipo de loteamento. Agora, será que 250, se a nossa cidade já traz um mínimo de 300, a gente poderia trabalhar uma sugestão de trabalhar realmente um número, 60% dos lotes terão até 250 metros quadrados, mas não limitar para que esse seja o maior lote desse loteamento. Até porque, como bem colocado por vocês aí da mesa, se existe uma questão de a gente trazer uma fusão de classes, enfim, né, não deixar tão popular assim o lote, não seria viável trazer essa limitação de 250 metros quadrados, ao meu ver, claro. Perfeito, obrigado. Eu deixei anotado aqui para verificar isso melhor, mas dentro do próprio parecer do relator, ele que traz aqui a implementação, traz a metragem. Mas eu vou aprofundar essa questão, eu agradeço a sua colaboração. Como eu disse, nós estamos aqui construindo essa legislação em conjunto. Então, até para não falar nenhuma besteira, eu vou voltar aos meus autos, e aí verificar essa questão. Mas o doutor Ronaldo, procurador, me traz agora aqui o parecer do relator, onde aqui nós determinamos essa questão da metragem. Eu vou avançar e eu agradeço a sua colaboração. Obrigado. Vereador, posso... Por favor, Rodrigo, fique à vontade. Com relação a esse artigo, e realmente ele acaba estando um pouco confuso, porque ao mesmo tempo em que ele fala que o loteamento deve atender a metragem mínima de 125 e máxima de 250 metros quadrados,
ele diz que sendo obrigatório terem no mínimo 60% dos lotes com área igual ou inferior a 250 metros quadrados. O que eu interpreto que os outros 40% podem ser maiores, né? E até a minha sugestão de trocar o mínimo por máximo e de repente promover um uso misto, uma mescla de lotes, né? Mas eu acho que a revisão realmente tem que... A redação, de repente tem que ficar um pouco mais clara, né? Porque ao mesmo tempo que ele limita, ele abre um caminho para os 40% de loteamento realmente serem maior do que 250 metros quadrados. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Algum questionamento, por favor? Fique à vontade. Nós vamos abrir mais uma inscrição, já que era meia hora. Eu deixei avançar um pouquinho mais. Se tiver mais alguém que queira fazer o seu questionamento, pode se dirigir também ao microfone e fazê-lo na sequência. Por favor, fique à vontade. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Tiago, também. Obrigado pela oportunidade, professor. E eu gostaria de saber, na realidade, assim, falamos sobre mobilidade urbana, falamos sobre a questão da urbanização central, a urbanização após a BR, de quebrar esse dogma de BR e tal. Mas eu gostaria de saber, na realidade, também, além de questão da enchente e tudo mais, sobre a acessibilidade urbana, que eu vejo que todo mundo fala sobre urbanização, loteamento, mas não vi, não deram ênfase na questão da acessibilidade urbana de calçadas, principalmente, né? Mesmo porque na nossa cidade, na área urbana central, ela não tem sido bem desenvolvida, né? A gente tem sérios problemas com isso. E eu queria saber como é que vai ser a fiscalização, de quem é responsabilidade, quem vai fazer, se é o loteador, se é a pessoa que vai comprar, ou é a prefeitura que vai, às vezes, descontar do IPTU, né? Como é que vai ser isso daí? Obrigado. Eu deixo a palavra com o Rodrigo Lamin, a pessoa certa para responder. Então, também, grande ponderação, apesar que até foge um pouco da discussão do lote popular, enfim, mas é uma grande preocupação que hoje a Secretaria de Urbanismo tem. Já estendo o convite para o dia 5 de julho, nós também, na audiência pública, trataremos desse assunto, onde a gente vai propor a criação realmente do novo um conceito de cidade, de passeios, enfim, com uma proposta de incorporação dos recursos frontais aos passeios, de forma a gente alargar esse passeio, trazer qualidade, acessibilidade, poder ter sombreamento, plantar árvores, enfim, propor um alargamento realmente de qualidade para as pessoas terem condições realmente de se apropriar do espaço público. Então, é uma discussão que traremos a esta casa dia 5 de julho, né? Assim como eu já falei anteriormente, discutiremos também zona especial de interesse social. Para os futuros loteamentos, na verdade, nós temos também uma preocupação. Hoje, na nossa lei de loteamento, ela prevê vias com largura mínima de 12 metros, né? A gente hoje internamente já discute realmente uma ampliação dessas ruas, principalmente para privilegiar o pedestre, o ciclista, não o automóvel. A gente manter o espaço do automóvel, mas, porém, trazer qualidade. Nós temos a cidade realmente onde a maioria desses loteamentos, inclusive licenciado há pouco tempo atrás, tem calçadas de 1,5 metro, né? Que eu, como urbanista, vejo como um absurdo. Uma cidade que é difícil realmente do pedestre circular, muito menos aí a gente tem um plano de arborização, enfim. Então, a gente pretende, na lei de loteamento, realmente que a gente tem que revisar, tem que atualizar, realmente já fazer essas previsões, que não podemos hoje ter cidades sem calçadas decentes, sem ciclovias, sem espaço para o transporte coletivo, enfim, que serão assim as cidades daqui para frente, né? É uma tendência que o mundo todo vem vivendo. Obrigado. Com a palavra, Tiago. Pois não, vereador? Eu só quero colocar que eu acho que teria importância também hoje de participar aqui a própria ANFRE também. Quando se fala em adensamento, as nossas divisas aqui é Brusque, é Ilhota, Camboriú, Balneário Camboriú, Navegantes, e há necessidade também da gente ter a gente não pode pensar aqui só o município de Itajaí, sendo que a divisa é uma coisa. Aí fala em turismo rural, as riquezas rurais, e aí?
E a ANFRE não está aqui, representando os outros municípios que fazem parte. Então, seria até para essa discussão, Lamin, colocar alguém da ANFRE para participar e discutir também, para levar para os outros municípios o que está sendo pensado em Itajaí, para a gente pensar no modelo da região, e não pensar isoladamente para Itajaí. A gente tem que pensar na região. Seria isso a minha crítica construtiva aqui. Obrigado, vereador Otto. Então, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra aos membros da mesa para fazerem as suas considerações finais. Tudo isso que nós aqui discutimos, a nossa audiência está sendo gravada, televisionada. Eu não sei se ela está passando ao vivo hoje, em virtude do sinal da TVA, mas caso não esteja passando ao vivo, certamente ela vai ser reprisada ao longo da programação da TV Câmara. E tudo o que aqui nós debatemos, eu estou... obrigado. Estou recebendo a informação que está ao vivo no YouTube, mas vai para a programação da TV, na grade de programação, aí nesses próximos dias. Tudo isso que nós discutimos aqui está sendo consolidado. Farei uma ata. Dessa ata nós vamos buscar as ideias para aperfeiçoar esse projeto de lei. Então, antes das minhas considerações finais, eu passo aos membros da mesa para fazerem as suas, iniciando pelo nosso querido amigo vereador Robson Coelho. Obrigado, presidente. Quero agradecer e cumprimentar todo o público aqui presente, os membros da mesa. Eu, o vereador Tiago, o vereador Otto, somos legisladores, né? Nós que fazemos as leis aqui no município, e nada mais justo de fazer uma legislação acompanhando toda a população através de uma audiência pública. O vereador Tiago, que é proponente desse projeto, com certeza, ouvindo vocês, irá fazer algumas adequações, algumas emendas, para que possamos fazer uma lei mais justa, mais coerente, de acordo com as necessidades do município. Então, quero cumprimentar todos os acadêmicos, toda a população, todo mundo que acompanhou essa audiência, e, com certeza, nós iremos fazer alguns ajustes aqui no projeto, né, Tiago? Atendendo aquilo que nós ouvimos aqui na audiência. Então, parabenizar mais uma vez, cumprimentar todos os presentes. Senhor presidente, obrigado pelo convite. A Comissão de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano da OAB agradece, e agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Murilo Zipperer. Sempre que convidados estaremos aqui. Agradecer aos colegas da mesa, os membros, todos os presentes, obrigado. E deixar a ideia de que a nossa preocupação é com o desenvolvimento sustentável, que todos esses critérios econômicos, sociais, não há desenvolvimento, não há qualidade de vida também sem desenvolvimento econômico. Que fique bem claro, somos favoráveis, eu especialmente, mas que se equacione a economia, o social, o meio ambiente artificial, natural, todos os flancos aí desse desenvolvimento. Muito obrigado, conte sempre conosco. Professor. Presidente, quero agradecer a oportunidade, o convite, agradecer a participação de todos. Quero dizer que a Secretaria de Habitação está à disposição de todos aí para dirimir qualquer dúvida que tiverem, e bem como a gente está à disposição dessa casa aqui também, presidente. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Cleiton. Secretário Gilcemar, fique à vontade. Antes de colocar as minhas palavras finais, como falou o nosso professor, essa reflexão também aqui quero colocar, que realmente a palavra-chave é responsabilidade. Eu ainda falo e reafirmo que Itajaí ou vai ter que rasgar, ou vai ter que crescer, sim. A área rural temos lei para isso, nós não vamos invadir qualquer terra de alguém ou prejudicar qualquer mata. Mas vou dar um exemplo para vocês, claro, tirando que o foco hoje é habitacional. Faz uns 45 dias, mais ou menos, onde eu faço parte do conselho juntamente com o secretário Lamin, tivemos uma empresa onde ela estava indo embora de Itajaí. Hoje ela gera 2.000 empregos diretos e cada emprego direto dá mais 3. Vamos fazer uma média de 6.000. E ela já comprou um terreno fora da cidade e ela estava indo embora. E aí o conselho, conversando, dialogando, foi algumas pessoas rurais onde não queria essa empresa, mas a gente não pode também pensar só no nosso umbigo. A gente tem que pensar em geral. Nós temos que pensar grande e com muita responsabilidade. Esta empresa vai investir R$1 bilhão, vai ser a maior
do mundo aqui em nossa cidade. Hoje ela gera 6 mil empregos, imagina quando ela estiver pronta. Mas tudo muito bem estudado, com engenheiros, toda a sua parte da empresa e outras pessoas que envolvam isso. Mas se a gente não leva para o outro lado, nós iríamos perder. Então, claro que não é tudo que vai se pegar, vai levar e vai lutar lá. Tem que pensar, saber como vai ser, mas com muita responsabilidade. Hoje, graças a Deus, a empresa vai continuar, vai investir e, no máximo, acho que é 1 ano, né, Lamin? E ela vai estar funcionando. Então, quero agradecer, Tiago, pelo convite, cumprimentar toda a mesa mais uma vez, a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E a Secretaria de Habitação está à disposição. Não precisa marcar horário para falar com o secretário, nem com o adjunto ou qualquer um funcionário da Secretaria. Ela está aberta das 8 ao meio-dia, das 14 às 16. Obrigado a todos. Obrigado, secretário. Por favor, secretário Rodrigo Lamin, fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, vereador Tiago, gostaria realmente de parabenizá-lo novamente por proporcionar esse debate, bem como pela condução dos trabalhos. Gostaria de parabenizar e agradecer a todas as contribuições que realmente fez esse debate ter um alto nível. Realmente eu saio satisfeito e coloco a Secretaria de Urbanismo à disposição, né, tanto da comunidade quanto da Casa Legislativa e desse vereador que propõe essa legislação, para o que for preciso, para a gente poder ainda evoluir, né, essa legislação. Então, a Secretaria de Urbanismo está à disposição, a hora que for, da Casa Legislativa, bem como do vereador ou de algum outro vereador que queira discutir essa situação tecnicamente. Obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado, secretário. Obrigado pela colaboração e pela disponibilidade. Não tenha dúvidas que tanto eu quanto o vereador, quanto os outros vereadores e o corpo de vereadores, a Câmara de Vereadores, certamente precisa dessa relação próxima e estreita com o Executivo, inclusive para estar formando a sua legislação aqui. Obrigado pela disponibilidade. Silvio, por favor, fique à vontade para as suas considerações. Apenas parabenizar você pelo trabalho, pela iniciativa, pela condução dos trabalhos. Parabenizar a todos que estiveram aqui e que fizeram a sua contribuição. E, em nome do presidente do CREA Santa Catarina, engenheiro civil Carlos Alberto Quita Xavier, agradecer a oportunidade e o convite mais uma vez, dizer que estamos sempre à disposição, sempre que for feito o convite, nos faremos presentes. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigado. Vereador Otto, por favor. Ficou para mim o final aqui, né? Sobrou para mim o final ainda. Sobrou para mim, né? Mas você está aí, por favor. Dia dos namorados, a esposa já está aguardando em casa. 23 anos, a minha companheira, estamos juntos, Patrícia. Vou registrar um abraço aqui para ela também na audiência. Faça, por favor. Tiago, eu quero colocar para ti, Tiago, que essa audiência de hoje foi muito importante e mostrou o quanto é grande o nosso desafio aqui nessa casa. Tá? É um tema que é polêmico, porque ele envolve mobilidade urbana, envolve as riquezas do nosso município, envolve o crescimento, rasgar ou não a BR. Então, aí mostra o quanto a gente vai ter que conversar e pensar a respeito desse projeto. Porque todos aqui que participam na audiência, a gente sempre quer o melhor para o município. Eu conduzia, há uma semana atrás, uma audiência da saúde. Eu sou farmacêutico, a minha formação é farmacêutica. A gente viu quantos problemas temos também na área da saúde. Então, e às vezes os problemas na saúde vão ser devido a um projeto até, vamos supor, de crescimento do município. Como é que a gente vai ter atendimento para toda a população? Então, isso se faz necessário e a gente tem que pensar realmente muito bem. E quero parabenizá-lo pela audiência mais uma vez e vamos lá. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Otto. Eu agradeço em especial a cada um que aqui está, que tirou um pouquinho do seu tempo para vir discutir esse tema, ou participar, ou ouvir, ou acompanhar a discussão de um tema que é tão importante para a nossa cidade. Cada um dos membros da mesa que colaboraram, cada um das senhoras e dos senhores que questionaram, que opinaram, que sugeriram. Embora o Vitor da FAMAI já tenha saído, eu quero agradecer a ele também
pela possibilidade de estar aqui, de colaborar com algumas informações que são importantes e que eu, em especial, não teria condições de fazê-lo, até pela falta de capacidade técnica para dar essas respostas. Tiago, eu só quero que você comente um pouco sobre a sessão solene de amanhã também, 157 anos de Itajaí. Bem lembrado, obrigado. Vou fazer o comentário. Então, essas colaborações, elas, sem dúvida nenhuma, são importantíssimas, fundamentais para o sucesso dessa legislação e de qualquer outra legislação. Como eu disse aqui, nós estamos construindo em conjunto. O professor Alexandre, eu parabenizo por trazer a turma de alunos para cá. Eu fui egresso da Universidade do Vale do Itajaí, como falei, do curso de Direito. Tive algumas poucas oportunidades também naquela época de sair da sala de aula, de acompanhar na prática, ainda mais nós que seremos operadores do direito. Em muitos momentos nós conhecemos o judiciário, nós conhecemos um lado, mas nós não conhecemos o legislativo, né, que é quem está criando a legislação. Então, hoje, essa oportunidade é uma oportunidade muito rica, e tenho certeza que é para vocês, da mesma forma que foi para mim, na época, a professora Adriana Sandrini, que nos levou à Assembleia Legislativa para acompanhar o desenrolar do Legislativo Estadual, ter ali na prática, na experiência prática, o conhecimento do Legislativo. Então, é uma oportunidade muito bacana. Parabéns a cada um dos acadêmicos, e me permitindo os outros poder referir a eles. Parabéns aos acadêmicos por terem vindo participar, opinar, sugerir. Certamente é um momento importantíssimo. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, mais uma vez, a cada um que veio da universidade, veio da sua casa, dos seus afazeres, que deixou a esposa em casa um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai estar lá, ou o marido, ou o namorado, enfim, é um dia especial. E eu, antes do início da sessão, eu dizia assim, mas que vereador, no dia dos namorados o cara vai marcar uma coisa dessa, né? Aí eu conversava com o professor Alexandre, ele disse, mas depois que terminar, os acadêmicos ainda vão voltar para a universidade. Eu disse, pior do que eu é ele aí, ainda forçando essa hora voltar para a sala, mas tá certo, professor, é assim que tem que ser. Então, eu quero a todos agradecer muito pela presença, dizer que aqui o meu gabinete, como o gabinete dos outros vereadores, ele está à inteira disposição para sugestões, para críticas. A gente constrói juntos, a gente constrói a boa política, a gente constrói uma sociedade dessa maneira, com a participação ampla e efetiva de todos. E da mesma maneira que o meu gabinete está aberto e disponível a todos, tenho certeza que é da totalidade ou da ampla maioria dos vereadores dessa casa. Aliás, para nós, vocês não sabem o quanto é importante a participação, a sugestão, a orientação. Eu não posso de maneira nenhuma encerrar essa audiência sem agradecer também aos servidores da Casa, da Câmara de Vereadores, que também se esforçaram nesse dia em estar estendendo um pouquinho o seu horário e estar aqui nos acompanhando, recebendo a todos. Muito obrigado pela presença. E, a pedido do vereador Otto, não posso deixar de fazê-lo, amanhã nós temos aqui a audiência, a sessão solene de homenagem aos 157 anos do nosso município. Então, estaremos aqui recebendo, como é praxe em todo ano, nesta sessão, os vereadores, vereadoras, prefeito, vice e juiz mirins. Então, são, quem sabe, futuros legisladores, futuros advogados, juízes, ou apenas cidadãos que estão aqui aprendendo o dia a dia do desenvolvimento do Estado de Direito. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a todos. Levem as suas esposas, maridos, namorados e namoradas a minha mais sincera escusa pelo dia escolhido, mas dada a importância do tema
e o tempo em que ele está tramitando na Câmara e a agenda apertada de audiências públicas, né, vereador Robson, que nós temos aqui, eu não quis estender isso mais para frente. Eu quero que todos tenham um retorno em paz, bem para os seus lares, tenham todos uma excelente noite de Dia dos Namorados com os seus amores, e tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado pela presença de todos. Desta forma, agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos desta noite, a presença das autoridades convidadas, funcionários da Casa, dos representantes do Poder Executivo Municipal, da imprensa e do público que prestigiou essa audiência pública, a presidência deseja a todos uma boa noite e declara por encerrada a presente audiência. Boa noite a todos.